minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não, nessa manhã de sábado, é um horário diferente. Nós temos agora 29,4 graus em Natal, mas tem tanto vento aqui em Natal que há um alerta aí da Marinha para ventos costeiros, é um alerta amarelo. Salvo engano, a gente está aí vivendo ventos de 31 km por hora com rajadas de 54 km por hora. É por isso que a gente não sente tanto essa temperatura que está mais alta, né? Já é uma temperatura de primavera, verão por aqui, mas o vento não está deixando a gente sentir tanto isso. Bom, chegando então com esse tema arte digital e posteridade, né? Esse tema ele foi muito batido nessa semana, na verdade, porque a gente teve aí a notícia da fusão da HBO Max. É uma notícia meio rumor ainda, da HBO Max com Discovery Plus, que vai deixar de existir HBO Max. E nessa balada, um filme de 90 milhões já pronto, que era Batgirl, deixou de existir. A gente teve então um tweet da criadora da premiadíssima série Dickinson, da Apple TV Plus, a Lina Smith, lá relatando a sua preocupação com a obra, que ela disse que a Dickinson, sobre a poeta Emily Dickinson, tem 3 temporadas, ela disse que é um trabalho de uma vida, foram 10 anos se dedicando a pesquisas para conseguir fazer a série. Então ela disse que passou o último dia de gravação no set, implorando lá para os executivos da Apple TV Plus e dos estúdios lá que eram utilizados, para que fornecessem a ela uma cópia física, né, dessa que a gente pega na mão, não a enviada por arquivo digital, uma cópia física da série Dickinson completa, né, as 3 temporadas, e ela diz que hoje essa é a única cópia física que existe no mundo da série. Por que se diz isso? Porque, por exemplo, Batgirl foi feito e sumiu, não existe mais, acabou, né? Não tem mais, 90 milhões jogados fora, todo aquele trabalho jogado fora, porque como era só digital, apagaram e acabou-se. Então, há uma discussão sobre isso. E aí saiu uma reportagem interessantíssima ontem, um artigo, né, de Travis M. Andrews no Washington Post, chamado No Song, Movie or Show Can Escape the Digital Age's Revisionist Urges. É algo como nenhuma música, filme ou série ou programa de TV consegue escapar dos gritos, né, da necessidade revisionista da idade ou da era digital. E olha que ele está falando dessa questão revisionista que vem se discutindo, inclusive, que hoje se quer olhar com o olhar de hoje para obras que refletiam épocas por exemplo, muito mais machistas e racistas do que se vê hoje. E ele traz, eu gostei da reportagem dele porque ele traz uma listagem de situações em que houve esse tipo de revisão por grito do público, por questões comerciais e por aí vai. Por exemplo, Beyoncé acabou de lançar um álbum chamado Renaissance, né? O Renaissance, a renascença, né, de Beyoncé. E aconteceram já 2 mudanças nesse álbum. Quer dizer, quem não tem o CD ou o DVD, que eu não sei se chegou a ser vendido nesse formato, ou o vinil, né, que é o antigo LP ou disco, como a gente chamava, eu, por exemplo, não ouvi ainda essas obras, então certamente já vou ouvir a nova versão, que não era aquela. Ela removeu um sample, né, um pedacinho da música Milkshake, que era inserido na música dela chamada Energy, depois que a cantora lá, Kelly, dessa música Milkshake, chamou esse uso que Beyoncé fez nessa música dela de roubo, né? Então, para não discutir mais, ela foi lá e tirou. Então, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, que é o meu caso, não vai ouvir mais, né? Porque já é uma nova versão de um negócio que foi lançado, acho que nessa semana. E a outra mudança, ela removeu a palavra spaz, que aparecia 2 vezes na música Hit It. A palavra spaz, no inglês que eu falo, por exemplo, que é o inglês americano, é como se fosse loucura, excitação.
Só que no Reino Unido essa palavra tem um uso muito pejorativo, né? Muito ofensivo. É usado para discriminar pessoas com deficiências como a paralisia cerebral espática. E aí houve um movimento enorme de pessoas reclamando do uso dessa palavra na música. Ela foi lá e apagou, mesmo que não tenha, nesse caso, me desculpe se você se sentiu ofendido. É o único caso em que vale, porque ela como americana usou como os americanos utilizam, mas no Reino Unido chegou de outra forma. E não, certamente não era a intenção dela, então ela foi lá e tirou. A mesma coisa tinha acontecido em junho com a cantora Lizzo, que removeu essa mesma palavra da música Girls. Tem até gente que reclama que já era para Beyoncé saber disso, da indústria pelo menos saber. Beyoncé talvez não soubesse, mas a indústria sabe e já dissesse: ei, peraí, essa palavra não, né? Já tivemos problema ali, não vamos repetir não, porque a gente usa de um jeito aqui e lá no Reino Unido eles usam de outra forma, então não dá certo. Então, na verdade, o que se abre com isso, a grande questão é que esses arquivos digitais, eles estão sempre sujeitos à edição, revisão, e o que deixa então a arte, como a gente conhece, praticamente sem direito a uma obra finalizada, porque ela sempre pode ser alterada. E você talvez tenha assistido uma coisa que você achava que era, ou ouvido uma coisa que você achava que era a versão final e não era, ou o que é pior, né? Ouviu a versão original, depois ouviu de novo e disse: vixe, estou ficando doido, porque eu achava que essa parte era assim e não é. Aí a reportagem traz uma opinião interessante, por exemplo, de Paul Booth, que é reitor associado da Faculdade de Comunicação da Universidade de DePaul, que ele chega a recomendar, ele diz lá que recomenda às suas alunas, aos seus alunos, que se realmente eles gostarem de alguma obra, tratem de adquiri-la de forma definitiva, ou seja, num HD, num DVD, num Blu-ray, num CD. Que se você tiver apenas a versão digital, isso significa que, na verdade, você não tem a versão acabada e final. Já que quando a gente usa esses serviços, por exemplo, de Spotify, Deezer, a gente está apenas alugando um produto. Então, quem loca pode ir lá e trocar essa versão original e você jamais vai saber, a menos que você tenha uma versão definitiva com você para comparar. Aí você vai dizer: isso não é novo. Não, realmente não. Lá no século XVI, por exemplo, a Igreja Católica cobria os genitais das estátuas com folhas de figueira. Olha que coisa lesa. Hoje, né? Nos tempos de hoje, pelo menos. Para evitar incitar luxúria. Imagine, é uma obra, minha gente, né? Eu não vou nem entrar nesse detalhe. 400 anos depois, a gente teve aí George Lucas, né, tão idolatrado, que relançou a trilogia de Star Wars com mudanças significativas. Cada vez que ele lança, ele troca um negócio, com adição de novos personagens e diálogos, só pela vontade dele, não é nada porque o público está falando. E hoje há um debate aí sem fim, para quem gosta da história e acompanha, sobre quem atirou primeiro. Foi Han Solo ou foi Greedo? Porque em cada versão ele mexe nisso e eu acho que até o debate de Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não. Bom, Steven Spielberg, por exemplo, alterou lá o E.T., né? O ET. Quando houve o lançamento, eles sempre fazem um relançamento, né? No 20º ano do lançamento original, ele lançou uma nova versão e ele trocou as armas dos agentes do FBI por walkie-talkies. E depois ele se arrependeu. Ele disse, né, eu estava, abre aspas aqui para ele, estava certo por um tempo, mas depois entendi que eu havia roubado das pessoas que amavam ET suas lembranças, né? Fecha aspas para ele, quer dizer, você lembrava do filme de uma forma, de repente os caras não estavam usando arma, estavam com os walkie-talkie na mão. Aí ele foi, quando houve o relançamento da edição de 30 anos, ele colocou as armas de volta lá para os agentes de FBI. Rei Leão, por exemplo, da Disney. A Disney relançou a versão original animada em IMAX 8 anos depois do lançamento do filme e trocou cenas e refez a animação de outras tantas cenas também. Aí você assiste e diz, bicho, eu não lembrava desse jeito não. É porque realmente não era desse jeito. Mas se você não tiver a versão original, você não vai saber nunca. A Disney Plus, por exemplo, que é o streaming da Disney, vive editando séries e filmes disponíveis lá no streaming deles.
esses exemplos que eu estou dando aqui são todos retirados desse artigo do Washington Post de ontem. E a Netflix, sem querer, né, ela disponibilizou uma versão que não era para os Estados Unidos, porque ainda tem isso. Às vezes os filmes são lançados para cada canto de uma forma, para melhorar o entendimento. Então, uma versão que não era para os Estados Unidos, eles terminaram lançando para lá, de Back to the Future Part 2, De Volta para o Futuro, a parte 2, que tinha uma edição na capa de uma revista que é descoberta por Marty McFly, de acordo com o roteirista Bob Gale. Quer dizer, você não sabe disso se não tiver a versão definitiva. Outros exemplos ainda, né, mais atuais até. O Lionsgate, o estúdio Lionsgate, usou até inteligência artificial para remover palavrões do filme lançado agora, Fall, né? Foi lançado neste ano. E ao invés de simplesmente refilmar os diálogos para tirar aqueles palavrões que em inglês começam com F, ele, em vez de refilmar, não, ele foi lá, usou inteligência artificial para retirar. É quase um deepfake que a gente vê todo dia aí na internet, de colocar uma pessoa falando um negócio que ela não falou, mas o vídeo tá lá lhe mostrando como se ela tivesse falado. É difícil até você acreditar que aquilo não é verdade, né? Você pensa que a Netflix com Stranger Things, por exemplo, segundo os criadores Matt e Ross Duffer, eles fizeram várias alterações pequenininhas, grandes, nas 3 temporadas anteriores, que nem adianta você assistir de novo, que você não vai conseguir ver, a menos que você tenha a cópia em DVD, o que foi lançado em alguns casos nos Estados Unidos, aí você consegue ver. E ele ainda disse mais, que quem assistiu na quinta noite o lançamento da 4ª temporada e depois assistiu na sexta de manhã, já tinha mudança. Aí os escritores da Netflix, né, porque os criadores são eles, mas há escritores da série, disseram, não, pelo amor de Deus, ninguém fez isso não. Negaram veementemente. Como saber? Somente se você tiver a cópia da versão que havia sido lançada como original, como final, para comparar. A própria Netflix já fez isso com uma série chamada 13 Reasons Why, né, que tem uma cena gráfica de suicídio que levantou muita polêmica, muita crítica. Eu me lembro até que eu demorei a assistir essa série por isso, e quando assisti até não achei nada demais. Aí agora eu entendi por quê, porque foi cortada, né? Essa parte mais gráfica do suicídio da cena foi cortada. E com essa polêmica toda aí, inclusive em relação a Beyoncé, e com essa história de consertar a versão final, Monica Lewinsky botou lá no Twitter dela, para quem não lembra daquele escândalo, né, de Bill Clinton, sugeriu, né, que Beyoncé também fizesse uma edição da canção dela Partition, de 2013, quando ela usa o nome de Monica Lewinsky, né, para descrever um ato sexual. Então, tudo isso levanta pra gente a questão de o que é definitivo, né? Será que não vale a pena você manter uma obra? Até é utilizado isso na reportagem, a obra de Eminem de 2000 na The Marshall Mathers LP, que era muito homofóbica. Já pensou se ele volta atrás e troca tudo? Quer dizer, é interessante até historicamente a gente saber por que uma obra tão homofóbica era tão popular no ano 2000, e se você simplesmente sai revisando e consertando e mexendo, você não vai ter essa visão da época. Historicamente isso é errado, né? Então tem que ter cuidado com esse tipo de revisão, e isso talvez sirva de alerta para que as pessoas que realmente, como disse o reitor lá da universidade, se você realmente ama uma obra, né, melhor adquirir a versão definitiva dela, para que, enfim, você não seja atraído depois e comece a achar que o problema é a sua memória, que já não é a mesma, porque os agentes não estavam segurando armas e sim walkie-talkies, né? Não tinha aquele palavrão que você jurava que tinha ouvido no filme, né? E não tinha aquela palavra que você ouviu. Bom, e aí vai. Pra gente refletir, sinceramente, se essa efemeridade não prejudica, mas até que ponto ela é melhor ou pior do que a posteridade. Espero que vocês tenham gostado e espero voltar no próximo fim de semana com mais podcasts, um sobre futebol e outro sobre assuntos variados. Até lá!